Está se conectando conosco agora o senador Rogério Marinho, do PL. E a gente não quer perder essa entrevista. Ele, inclusive, saiu ali do evento que ele estava para justamente nos atender e já está sentado no seu gabinete para conversar com a audiência do UOL. Olá, senador. Muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos. Fabíola, Josias, estou à disposição. E o Sakamoto também está aqui conosco. Antes de a gente passar, ontem o senador participou, inclusive, dessa aprovação que aconteceu no Senado de um projeto de lei que tem a ver com essa história do INSS. A gente já vai entrar nisso, mas já que a gente estava falando sobre segurança pública, só vou puxar esse gancho. O senhor gostou dessa última versão do projeto do DERIT? Como é que o senhor tem visto essa discussão que está acontecendo na Câmara? Olha, eu acho que o DERIT é alguém que tem experiência, né? Conhece bastante a questão do combate ao crime organizado. Ele está literalmente com a mão na massa como secretário de Segurança do Estado de São Paulo, que tem índices muito bons comparados ao Brasil, né? E ele tentará fazer o melhor possível. Agora, claro que a versão que ele está apresentando necessariamente não será aprovada pelo colegiado, né? Esse é um processo em que me parece que já são 3 ou 4 versões distintas em função das negociações que estão sendo feitas. É o papel do parlamento. Um projeto que tem esse grau de, eu diria, de interesses e tempestividade, uma vez que a sociedade brasileira, né, entendeu a necessidade de combater o crime, em especial o crime organizado, muitas visões a respeito desse assunto, né, terminam acontecendo através de seus representantes. O que eu espero é que haja um debate em que a questão política ela vai existir, é evidente, mas que o que prepondere, o que predomine, o que seja central no debate, seja o interesse da sociedade, da população brasileira, que ao contrário do que afirma em alguns momentos de forma, me parece, equivocada o presidente da República, né, o crime é que aprisiona a sociedade, é que torna a sociedade refém. E nós precisamos, de uma maneira muito firme, dar uma resposta a essa situação que constrange a todo o Brasil. Ontem foi aprovado no Senado esse projeto que proíbe os descontos associativos em benefícios do INSS, que é justamente, né, o alvo dessa investigação que está acontecendo em andamento no país, de um dos maiores escândalos que o Brasil já viveu, que é esse roubo direto na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. Eu queria saber como é que o senhor viu hoje essa prisão, né, do ex-presidente do INSS e também do ex-ministro, busca e apreensão do ex-ministro do governo Bolsonaro. O senhor acha que esse caso está sendo esclarecido e o que representa essa aprovação ontem no Senado dessa mudança? Bom, primeiro, é evidente, eu já tenho 61 anos de idade e me lembro ainda da Georgina, a célebre Georgina, que no início dos anos 2000 e final dos anos 90 já aparecia no noticiário nacional como alguém que havia cometido uma fraude milionária na época contra os aposentados brasileiros. Ao longo desse século de 2021, vários episódios lamentáveis ocorreram. Você está falando de quase R$1 trilhão de benefícios que são pagos a quase 35 milhões de brasileiros, 36 milhões de brasileiros que são aposentados e pensionistas, além de BPC, seguro-defeso. Então, são uma série de ações ligadas à previdência e assistência social que, historicamente, tem sido vítima daqueles que estão incrustados dentro do sistema previdenciário, na maioria funcionários de carreira teoricamente com bons currículos e tal, e que em algum momento se corrompem e praticam esse tipo de crime contra os aposentados. Nós não tínhamos visto acontecer nessa escala industrial que ocorreu a partir de 2023. Nós tivemos aí um acréscimo geométrico, para vocês terem uma ideia. Nós saímos de 2.730.000 associados em 2022 para 7.400.000 em 2 anos e meio. Esses 5 milhões, pouco menos de 5 milhões de associados que foram incorporados ao sistema, segundo a própria Controladoria Geral da União, 97% deles, né, quase um teste de DNA feito pelas amostragens da CGU,
não deram causa a essa associação, ou seja, foram associados contra a sua vontade. E associados passaram a sofrer todo o tempo de golpe, inclusive de descontos consignados. O que está acontecendo agora é que o tapete foi levantado, né? Está sendo eviscerado, está sendo exposto tudo que ocorreu nas entranhas do Instituto Nacional de Seguridade Social. Nós, e eu tenho afirmado isso nas nossas no nosso posicionamento dentro da CPMI, nós não temos bandido de estimação. O fato do Oliveira, por exemplo, ter hoje uma tornozeleira e uma busca e apreensão, certamente o ministro que tomou essa decisão, a pedido da polícia que investiga, encontrou indícios de relações financeiras com o ministro. Eu acredito que tenha sido isso. E aqueles que foram presos são funcionários que estão desde 2014 juntos dentro da Previdência. O Stefanuto era o procurador-geral, era o presidente do INSS em 2014, já estava no INSS o Vigílio também, o André Fidelis também. Então, são funcionários que estão lá há muito tempo, né? E que a grande diferença é qual é o governo que combate a corrupção, qual é o governo que é inerte em relação à corrupção. E ontem a aprovação que aconteceu no Senado, Fabiola, é uma aprovação muito importante, porque nós acabamos de uma vez por todas, espero que o presidente não vete, o que nós chamamos de desconto associativo, que foi uma porta, um ralo que foi aberto para a corrupção. E existe desde 1994, e escalou agora em 23, 24, 25. Senador, como é que um escândalo como esse, o senhor lembrou o caso da Georgina, realmente foi um caso muito notável, né? Frequentou o Ministério por um longo tempo, até por conta desses antecedentes, né? É muito incômodo perceber que algo assim, que se estima aí num desvio de 6,3 bilhões de reais, tem acontecido, tem atravessado diferentes governos, tinha uma proporção na gestão do Bolsonaro, ganhou proporção ainda maior, foi magnificado durante a gestão do Lula, e dá a impressão de que essas associações, sindicatos, encontraram no bolso do aposentado a possibilidade de obter um dinheiro que deixaram de faturar com o fim do imposto sindical, que, se não me engano, foi na gestão Temer, né? Agora, o que me intriga, senador, e aí eu queria, com a experiência que o senhor tem, o senhor já está no parlamento, já esteve no executivo, como é que algo assim acontece? Acha que isso pode estar restrito ao INSS ou a investigação, se bem sucedida, precisa escalar escalões mais superiores? Às vezes eu vou começar pelo fim. É evidente que as pessoas que lá estavam e que derrubaram as barreiras que foram levantadas tiveram apoio político de alguém para se permanecerem nesses cargos. Foi quebrado o sigilo de quase 400 pessoas físicas e instituições. Então existem camadas, né, onde o dinheiro foi. Nós já estamos na segunda camada de uma série de associações e outras nós não conseguimos quebrar porque ainda há uma blindagem, infelizmente, do governo impedindo a quebra de alguns sigilos, inclusive de algumas, ou a convocação de algumas pessoas. Mas os fatos se impõem, né? Então, o que aconteceu agora vai ser muito importante. Hoje, por exemplo, nós estamos quebrando o sigilo de 17 federações de trabalhadores de agricultura em 17 estados, né? E com a anuência, inclusive, da base do governo, porque nós passamos 10 sessões tentando acontecer hoje, graças à prisão, né, desses envolvidos. Então, acho que, paulatinamente, nós vamos encontrar, Josias, quem são aqueles que permitiram que pessoas importantes, em cargos importantes da Previdência, permitissem a derrubada de barreiras. Porque eu quero lembrar, nós iniciamos o governo com a MP 871, que pedia a revalidação, ou seja, o recadastro de todos esses associados uma vez por ano. Isso foi derrubado ao longo do tempo pelo Congresso. E existem as impressões digitais. Quem falou contra, quem propôs emendas contrárias, quem falou que isso ia prejudicar sindicatos, está tudo lá configurado nos anais do Congresso. Nós instituímos a biometria. Ela só foi implantada após o problema em maio de 25, em relação aos associados. Porque na hora que foi definida e a Dataprev encontrou a solução tecnológica, em torno de julho, agosto de 2024, tem uma entrevista do presidente da Dataprev atual, quanto do presidente,
dizendo que foi orientado pelo atual presidente Stefan Nufto do INSS que não implementasse ainda. Então passou 8 ou 9 meses ainda com a porteira aberta. Quem foi que derrubou essas barreiras? Quem foi que permitiu que os descontos acontecessem sem passar pelo escrutínio da diretoria de benefícios? Quem permitiu que associações que não tinham nenhuma capacidade técnica de recepcionar esse recurso fossem enquadradas e habilitadas para fazer esse desconto e enriquecerem operadores políticos e operadores financeiros? Então, há uma quadrilha sofisticada, e nós estamos falando aqui da primeira fase, de 6 bilhões de reais, mas nós vamos entrar em fevereiro, Josias, na questão dos consignados. Eu estimo aí pelo menos 4 vezes mais. Nós estamos falando aí de 30 bi, é maior do que a Lava Jato. E veja, é um crime praticado contra pessoas hipossuficientes. Na grande maioria, pessoas que sequer tinham o entendimento do que estava acontecendo. Pessoas que não têm acesso ao olerite ou contra-cheque, que recebe o dinheiro através de um cartão. Quem recebia, por exemplo, R$0 como aposentado rural, de repente passa a receber 1.200, 1.300, não sabe que era para receber 1.500. E que esses 200 que ele não está recebendo é porque ele foi associado à sua revelia a uma associação que ele sequer conhece. Ou como acontecia anteriormente com a CONTAG, que durante 30 anos teve a função cartorária, através dos sindicatos rurais, de emitir um certificado para dizer quem podia ou não ser aposentado no campo, com 15 anos de contribuição, 60 anos homens, 55 mulheres. Isso foi derrubado em 2019. Então, o governo começa combatendo fortemente as lacunas, os problemas que existiam em relação à Previdência. Ao longo do tempo, né, algumas pessoas ingressaram no governo e começaram a fragilizar esse sistema. E isso, claramente está demonstrado, estoura em 23, 24, 25, mas estoura de uma forma geométrica. Nós tínhamos, Josias, 40 mil reclamações por ano em 19, 20, 21, 40 mil, para 2.760.000 associados. Em 22 foi para 100 mil, em 23 foi para 500 mil reclamações, em 24 foi para 1,5 milhão de reclamações por ano, 1,5 milhão. Em 19 e 20, 9 entidades foram descredenciadas. Em 23, 24, 25, nenhuma foi descredenciada. Então, é claro que eu não estou aqui dizendo que é um governo como um todo que fez isso ou aquilo. Agora, tem pessoas que eram pessoas importantes, relevantes, dentro de governos, inclusive no final do nosso governo, e que permaneceram no governo subsequente, tá? Que claramente contribuíram para que isso acontecesse e alcançasse esse volume, eu diria, absolutamente inaceitável. Qualquer volume é ruim, imagina o que aconteceu. E isso tem que ser identificado. E é o que as pessoas têm que ser penalizadas. Para quem está conosco na TV, o intervalo, mas a gente segue pelo YouTube aqui na entrevista com o senador Rogério Marinho. Vai lá, Sakamoto, sua pergunta a ele. Senador, bom dia, obrigado aqui pela presença no All News. Mudando ligeiramente de assunto, mas é um assunto de certa forma correlato. A gente acaba mesmo, os 8 anos de vigência da Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista, que o senhor relatou na Câmara dos Deputados em 2017. E eu queria que o senhor fizesse uma rápida avaliação das mudanças, né? O que deu certo, o que deu errado, deveriam ter colocado naquela época, já discutido a questão de aplicativos, ou as mudanças que estão lá são capazes de fazer frente a esses desafios? Sakamoto, eu acho que a reforma trabalhista, ou a modernização da legislação trabalhista, que eu prefiro chamar dessa forma, foi o momento em que uma vaca sagrada, que desde 1943 havia sido chantada como marco do trabalhador, realmente foi revisitada. Porque ao longo desse período, e a gente está falando de mais de 70 anos, só houve acréscimos à lei, não se revisou. E uma lei que, quando foi feita na época, levou em consideração o trabalhador da indústria, de um processo de industrialização que não existe mais, e uma espécie de camisa de força que obrigava a praticamente toda a força de trabalho do país se adequar a uma situação em que, na verdade, não havia nenhum conforto. Então, desde a questão do fim da obrigatoriedade do imposto sindical, que, como falou com muita propriedade o Josias, isso em 2017, né, eu acho que determinou esse assalto à Previdência, né, aqueles que tiveram secado essa fonte correram para o sistema previdenciário, né,
e nós acabamos ontem o desconto associativo, né? Espero que aí, vamos ver qual é a próxima lacuna que vai ser preenchida, mas vamos falar da questão estrutural. Regulamentação do banco de horas. Eu tenho certeza que, inclusive, os sindicatos de trabalhadores sérios, aqueles que fazem acordos ou convenções coletivas, reconhecem que isso foi um avanço, né? A questão das novas formas de trabalho, como o trabalho intermitente, que permitiu que o setor de serviços se mantivesse de pé e rígido durante a questão da pandemia, a questão do trabalho remoto, né? Porque isso foi instrumentalizado e regulamentado por ocasião da reforma trabalhista, né? A questão ligada à própria relação dos senhores advogados com a questão da sucumbência. Nós tivemos uma redução extraordinária do que eu chamo de aventura jurídica, porque se você tem um direito, você ingressa com uma ação e você corre o risco. Se você ganhar, ok. Se você perder, você paga a sucumbência, como acontece em qualquer lugar do mundo, a não ser que você seja uma pessoa hipossuficiente e que não tenha condições de pagar seu advogado. E há uma regulamentação para isso de 40% do máximo do teto da Previdência, alguma coisa como R$3.000 ou R$3.500. O STF relativizou essa situação, né? O que permitiu a volta da aventura jurídica. No ano passado nós tivemos um recorde de 4,5 milhões de ações trabalhistas, o que gera um custo para quem emprega, para quem empreende, para quem quer realmente fazer com que o país cresça extraordinário. Então, em vários aspectos, a reforma ela modernizou a relação do trabalho, mas é evidente que isso precisa ser constantemente revisitado. Você falou de um aspecto essencial, que é a questão dos aplicativos. Não é isso? Sim, os aplicativos que são hoje, que empregam milhões de pessoas. Nós precisamos dar um mínimo de disciplinamento. Sim. A questão da previdência, quem vai no futuro resolver a situação dessas pessoas que já estão penduradas no sistema previdenciário, que é deficitário. A questão do seguro, porque as pessoas trabalham em situação precária. Agora, não podemos colocar a mesma situação da CLT para eles, tem que ter uma possibilidade. Desculpa lhe cortar, que a sua assessoria já está falando. A gente tem que encerrar com ele está com horário, não sei o quê. A gente tem aqui uma pergunta quente para fazer também de um assunto do dia importante, que é mais uma pesquisa de opinião, né? Apesar de as eleições de 2026 serem só no ano que vem, o assunto está muito quente, envolvendo todos esses que a gente tem falado. Queria saber como é que a direita vai se organizar para 2026 diante da fotografia do momento, né? A pesquisa, hoje divulgada pela Genial Quest, mostra... por exemplo, o governador Tarcísio de Freitas ainda muito forte, talvez mais forte ainda agora, com uma redução. Mas a liderança do presidente Lula, se a eleição fosse hoje, ele seria reeleito. Quem será o candidato da direita? Quem o senhor aposta como candidato da direita para vencer Lula em 26? Olha, eu acredito que hoje nós temos, acredito e afirmo isso, o maior líder popular, né, do país, que é o presidente Bolsonaro, que está recluso, está preso há mais de 100 dias, com medidas cautelares que foram impostas no inquérito que ele sequer foi denunciado, mais uma arbitrariedade do ministro Alexandre de Moraes, né? E ele está calado, ele está censurado. Eu tenho visitado o presidente, tive com ele 3 vezes nesse período, e ele vai definir quem, se caso ele realmente não possa ser candidato, ele vai definir quem é o candidato. Eu acredito que acontecerá antes do final do mês de janeiro, e o candidato que ele indicar é o candidato que nós vamos apoiar. Agora, para mim está muito claro que o presidente Lula é mercadoria vencida. Ele já está no seu 3º mandato, vamos imaginar que seja o 5º mandato, porque ele de fato foi quem elegeu a ex-presidente Dilma. São 5 mandatos consecutivos, a fórmula é a mesma, os métodos são os mesmos, os protagonistas, com raras exceções, são os mesmos, e nós já sabemos o final desse processo. No final do período da Dilma, que é o quarto mandato do Lula, nós tivemos a maior recessão que o Brasil já enfrentou desde 1948, graças às mesmas práticas que a gente está assistindo agora. Gasta mais do que arrecada, acreditar que o gasto por si só alavanca a economia, aparelhamento da máquina pública com casos de corrupções endêmicas, problemas ligados à ampliação da base e um conceito de que vale tudo em nome da causa partidária, mesmo que seja quebrar o Brasil, né? Um excesso de medidas populistas que vão se acumulando e mostrando que o compromisso que existe é na perpetuação do poder e não
num projeto de Estado e de país. Então, qualquer que seja o candidato que a direita apresente, eu não tenho dúvida que vai ser vencedor em 2026, até porque é um projeto que tem que se colocar em contraponto a essa irresponsabilidade que está sendo feita com o nosso país. Então é isso, Senador, né? eu não gostaria de deixar de fazer uma pergunta ao senhor, à luz do que aconteceu ontem, a aprovação do Paulo Gonet, a recondução dele à Procuradoria-Geral da República se deu por uma margem muito pequena de votos, né? Diferentemente do que ocorreu quando da indicação original, quando houve uma folga extraordinária de votos. O senhor imagina, pelo que observa no Senado, que esse resultado relacionado ao Gonet sinaliza que pode haver risco de rejeição para uma eventual indicação de Jorge Messias, o advogado-geral da União, para o Supremo? Jorge, eu acredito que o que aconteceu ontem é uma demonstração de que a forma como se comportou o procurador-geral até agora, e inicialmente ele era uma expectativa, agora é uma realidade, você pode fazer um juízo de valor sobre a atuação dele, né, gerou muito incômodo e muita rejeição a ele dentro do Senado da República. Né? Quem votou contra ele, basicamente, foi a oposição, né, que demonstrou, e inclusive eu abri mão, já é a terceira vez que eu faço isso, do sigilo do voto, que é uma proteção que o parlamentar tem. Eu não votei no Zanin, porque ele era advogado pessoal do presidente da República, em respeito ao próprio Lula, que havia dito que não faria indicação de amigos e nem de advogados. Não votei no Flávio Dino, e disse a ele. Não votei no Flávio Dino porque eu não acredito que ele tenha isenção de praticar a função de ministro do STF, uma vez que ele era sabidamente o desafeto do presidente Bolsonaro. Eu perguntei a ele na sabatina se ele se julgaria impedido, ele disse que não, apesar de ele ter uma ação pessoal contra o presidente da República, um juiz que tem uma ação contra alguém que julga e se julga isento. Então ele disse, o senhor não tem condição de ser ministro, não votei contra. E da mesma forma votei contra o Gonet, com os mesmos argumentos. Digo, o senhor, que é procurador-geral da República, né, abriu mão do seu papel de ser procurador, porque quem faz esse papel hoje, por exemplo, na questão da fake news, é o senhor Alexandre de Moraes. Um inquérito que dura 7 anos, não termina nunca. Ele abriu de ofício e muitas vezes toma a parte como se fosse o autor da ação. O senhor que está aceitando que o Tagliaferro, que é alguém que fez uma denúncia clara contra o ministro Alexandre, seja hoje julgado pelo próprio ministro Alexandre. Então, o acusado está julgando o acusador. Né? O senhor que mandou abrir investigação contra o Felipe Martins, dizendo que se houve falsificação lá na alfândega, que ocasionou a prisão dele por 6 meses dos Estados Unidos, ele pode ser o responsável. Entre outras coisas, eu não tenho condição de votar no senhor. Né? Então, eu abri mão do sigilo do voto, disse claramente porque não votaria nele. Então, acho que é claro que esses 26 votos é uma sinalização, sim, se houver resistência do grupo ligado a Rodrigo Pacheco. Né? Se esse pessoal se aliar conosco, certamente vai haver uma dificuldade muito maior para que o Messias seja aceito lá no colegiado. Muito obrigada, peço desculpas aí pela demora da entrevista. Sei que tem agenda, mas muito obrigada por estar aqui. Até a próxima. Obrigado a vocês também. Boa sorte. Obrigado. Obrigada.